Vamos lá começar. Então é o seguinte. Então, qual é o tema da redação? Claro, é um tema, vamos dizer assim, fictício, né? Esse tema nunca vai existir, né? Pelo menos eu acho. O desafio de escrever a redação do Enem. Imaginem se o tema fosse esse, mas vamos lá. Assim, o tema pode ter a ver com escrita, né, de texto. Sei lá, mas se fosse escrita de texto, geralmente é um problema. Então, sei lá, imaginem que o tema fosse, sei lá, a dificuldade de escrita dos alunos do ensino médio na escrita, na produção de texto, especialmente da redação do Enem. Imagina se o tema fosse esse, né? Seria impressionante, né? Mas vamos lá. Vejam, o tema não pode ser simplesmente, pelo menos assim, é o que o Enem segue, né? Não é simplesmente a, o problema de escrever, mas esse problema dentro de um cenário não, social. A dificuldade de alunos nesse caso, né, que seria o mais provável, né, do que simplesmente a dificuldade de escrever, né. Mas vamos lá. Vamos começar a analisar aqui a introdução, vou fazer uma análise rápida da introdução. Isso aqui é meu texto, é autoral. Tem um monte de problema aqui que a gente pode até discutir também, só que vamos focar aqui na estrutura, depois a gente vai nos detalhes, né? O que é que eu fiz? Deixa eu aumentar aqui o texto. Eu joguei, logo no início, uma alusão para iniciar o texto. Como existe essa dificuldade de começar o texto, dizem, né? Então, isso é uma maneira, né? Existem várias outras, a gente até discutiu. Você pode colocar uma alusão em relação ao tema que você está falando, sobre o qual você está falando. Aqui no caso, ó, eu disse, segundo o professor Henrique, a redação do Enem pode ser um problema, pois existem desafios a serem superados pelo estudante. Então vejam, ó, eu trouxe para o texto, eu fiz uma menção ao que um professor, aqui é interessante, ao que um professor diz, né? E para começar a redação. Perfeito. Você pode usar um filósofo, sei lá, um autor de um livro conhecido. É nesse ponto que eu quero tocar com vocês. Eu botei isso daqui para justamente falar para vocês que se você for citar alguém, tem que ser alguém renomado. Sei lá, um filósofo, alguém na história da cultura que seja conhecido. Não necessariamente conhecido, mas assim, que exista. Que exista no sentido cultural. E que tenha, por exemplo, se eu fosse uma pessoa muito famosa e tivesse escrito um texto sobre redação, aí você poderia dizer no livro do professor Henrique, botar o nome completo, ele diz isso e aquilo, certo? Mas no meu caso, não. Isso aqui é só para brincar mesmo. Vamos lá. Segundo o professor Henrique, a redação do Enem pode ser um problema, pois existem desafios a serem superados pelo estudante. Aí o que eu fiz? Fiz alusão à fala de Henrique e em seguida eu coloquei 2 pontos. E eu não disse aqui, eu disse que tem desafios, né? E eu coloquei 2 pontos para citar os desafios. Uma forma interessante de iniciar, né? Eu acho, porque você diz, você faz referência ao tema, o desafio de. Vejam também aqui, engraçado que dentro da alusão já tem um tema em si. Já toquei exatamente no tema. Em geral, as alusões não trazem o tema exatamente, né? Porque aqui foi conveniente, né? Vamos continuar. Então, certo. Então, eu joguei a alusão. Em seguida, eu disse lidar com um tema revelado apenas no dia da prova e dificuldades que eu disse, né? Desafios, né? Apresentar na introdução o assunto e deixar clara uma opinião, tese em 2 partes, a ser defendida no decorrer do texto. Por fim, montar uma proposta de intervenção para solucionar uma problemática social complexa. Então, gente, basicamente aqui eu disse algumas dificuldades, né, alguns problemas que o aluno que vai escrever a redação do Enem vai enfrentar, né? Então, basicamente é isso. Algumas coisas interessantes aqui, vamos lá ver. Sim, vamos lá. Certo. Então, basicamente, a gente poderia dizer que essa parte seria. É, seria a apresentação do tema, os desafios, né, que o estudante do Enem tem que enfrentar, né? Deixa eu dar uma pausada aqui. Vamos lá. Então, eu mudei o texto para Word aqui, vamos lá. Então, a gente pode colocar aqui alusão.
ao professor. Depois, os desafios que o aluno vai exatamente o tema, né? O desafio de escrever a redação. Então vou grifar aqui, vamos botar a alusão de vermelho. Em seguida eu falo do tema em si, né? O tema em si. Vou chamar o tema de verde. Certo? Beleza, então a gente já tem a alusão, já tem um tema, né? Já está apresentado, né? Umas coisas interessantes, vejam, eu iniciei o texto usando o conectivo segundo, que é aquela ideia de conformidade, né? Você traz para o texto conforme alguém, conforme alguma coisa. Então, eu inicio com o conectivo, né, para colocar a alusão ao professor, a referência ao professor, né, o pensamento dele. Em seguida, eu coloco 2 pontos aqui para dizer os desafios, citar os desafios, né, que o aluno tem que enfrentar, que é o tema em si em verde, né, ao ver o tema, o desafio. Uma coisa interessante aqui, deixa eu grifar isso de uma cor diferente. Façam isso. Quando vocês pegarem o título, o tema lá, vai ter o tema, vai ter as propostas de... os textos propositivos, né? Os textos de ajuda, vamos dizer assim, os textos auxiliares. E lá, claro, também vai vir acompanhado do tema. Então vocês vão pegar também a palavrinha e vão citar aqui na introdução. Ó. Eu coloquei aqui, deixa eu ver. Vou colocar uma cor diferente. Vamos colocar. É a palavrinha do tema. Amarelo dá. Não, amarelo fica muito ruim, né? Vamos colocar aqui em azul escuro. Isso daqui é a palavra que está usada no tema. Ou seja, está deixando claro muito bem aqui que eu não estou fugindo do tema, né? Estou citando exatamente a palavra, né? Eu não estou dizendo que citar a palavra vai garantir que você não fuja do tema. Não, eu estou dizendo que eu citei a palavra na minha introdução, na apresentação do tema, que está no tema proposto, no título aqui do tema, né? Certo, então, alusão ao professor, o tema em si em verde, o conectivo segundo para iniciar. Deixa eu gravar uma coisa aqui, comentar uma coisa, ó. Tem esse conectivo aqui também por fim, vou botar em roxo que é o conectivo. Vejam, eu citei um monte de coisa e para concluir a enumeração que eu fiz, nas coisas que desafiadoras do Enem, eu uso por fim. Por fim, montar uma proposta de intervenção para solucionar um problema social complexo. Esse por fim resume assim a ideia toda e o desafio principal, né? No qual está inserido o quê? Todas as coisas que eu citei aqui, ó. Opinião, você apresentar na introdução a opinião, deixar claro. Gente, eu vou ser honesto, eu não sei se... assim, já li 1 milhão de redações lá. Eu não sei qual é a coisa com os parênteses, porque eu usei uns parênteses aqui, ó, para dar um esclarecimento, né, uma informação a mais sobre como é que deve ser a opinião, né, que tem que estar no texto, na redação, né, na introdução. Se você quiser, tira o parênteses e coloca entre vírgulas. Pode botar assim, um aposto, né, vírgula e vírgula aqui, ó. Eu não sei exatamente, porque eu não vejo parênteses nas redações no geral, né? Não vejo, mas não tem nenhum problema, eu acho. Mas para seguir o padrão, coloca vírgula. Pronto. Temos aí a alusão, temos a alusão, temos o tema. E agora a gente vai para... tem que ter a tese, né? Do texto. Minha opinião sobre o assunto. O assunto é o desafio de escrever a redação do Enem. Então eu digo, ó. Porém, gente, vejam, isso é muito interessante. Prestem atenção. O que eu fiz quando eu estava escrevendo? Citei o professor Henrique, disse os problemas. Em seguida, eu coloco o porém, porque eu vou iniciar uma ideia contrária do que eu falei. Eu disse que tem vários problemas, né? Porém, eles podem ser superados. Eu estava pensando nisso. Ó. Eu montei. Então, vocês têm que antecipar a ideia. Já tem que ter na mente que você vai estar planejando e fazer, né? Eu disse que tem vários problemas. Aí, porém, eu vou dizer em seguida, eu vou botar o porém para iniciar a tese. Lembrem-se, todo o parágrafo ele tem que ser todo organizadinho. Tem o começo, meio e o final. E eles são marcados pelos conectivos, né? O início do texto, o meio e o final. Aqui eu disse, porém, é possível construir um texto nota 1000
através de estratégias específicas de escrita, assim como pelo investimento numa boa preparação com foco na resolução da proposta da redação. Então, ó, minha tese. Então, já tenho minha tese. Veja que, como eu falei, ó, eu introduzi a minha tese, vou colocar a tese em azul claro. Então, eu joguei a minha tese, depois que eu usei o conectivo. Porém, vejam, eu saí do tema e fui para a minha tese. Então, vocês têm que fazer essas transições. Por quê? É fácil, porque você tem que começar o parágrafo, tá no meio, né? Dizer o que tem que dizer no meio e no final concluir. Certo? Beleza. Uma coisa interessante, certo, aqui no outro vídeo talvez eu comente isso. Vamos aqui falar da tese. Talvez é melhor falar isso agora. Gente, vejam só. Esse porém, ele contrapõe, ele dá uma ideia de compor, e nem tinha percebido isso, ó, de oposição. Por isso que é bom analisar. Ele dá uma ideia de oposição em relação ao que você disse, né? Os desafios, porém, podem ser superados, né? Só que tem um problema. Sim, e a que conclusão eu chego depois disso? Tem que ter um conecto de conclusão aqui. Deixa eu gravar outro vídeo que vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos lá, próximo vídeo.